Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Como todo sábado, a gente chega por aqui para tratarmos de política. E esta semana o noticiário internacional foi o mais agitado. Isso porque no final de semana passado, o Hamas, o grupo que governa a faixa de Gaza, um grupo extremista e terrorista, ele atacou Israel. Inclusive, foi o maior ataque que Israel sofreu desde a criação do Estado moderno de Israel em 1948. Mais de 1.000 pessoas foram mortas e, ao longo da semana, o que se viu foi muita tensão na região, mas também tensão na diplomacia internacional. Olha só, o Conselho de Segurança da ONU, inclusive, se reuniu e há uma questão interessante aqui. O Brasil tem duas participações importantes nessa questão do conflito. A primeira é justamente em sua resolução, porque o Brasil é quem, neste mês de outubro, está presidindo o Conselho de Segurança da ONU. E o ministro brasileiro, o Mauro Vieira, né, um diplomata brasileiro, ele abriu uma sessão do Conselho de Segurança da ONU, só que o Conselho de Segurança da ONU não chegou a nenhum acordo. E esse é um problema grande. O Brasil tenta colocar em pauta a ideia de que haja um corredor humanitário, né, para que os palestinos que queiram sair da região de conflito possam sair de local para algum lugar. E esse corredor passa pela saída de Rafah, que é o único ponto de saída da faixa de Gaza com o Egito. Mas a situação está muito difícil em termos internacionais. E por quê? Porque os países que fazem parte do Conselho de Segurança e os que têm direito a veto, eles não se entendem. E não é de agora. Esses países são Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia e também a China. E há muito tempo na diplomacia internacional que a gente vê que a ONU precisará reformular suas ideias, porque o Conselho de Segurança é um grande lugar de impasse. Como todos esses 5 países que eu disse têm direito a veto, na medida em que um deles apenas veta qualquer coisa, tudo para, né? Fica um lugar de impossibilidade. Então, o Conselho de Segurança da ONU ainda não chegou a nenhum acordo e segue o problema lá na Palestina. Nesse momento, Israel, né, se prepara para fazer, né, a invasão por terra da faixa de Gaza. Já houve bombardeios, cortaram água, luz, também suprimentos. E, ao mesmo tempo, Israel ainda conta seus mortos. Um detalhe que piora ainda mais o conflito é que o Hamas, quando invadiu Israel, levou de volta consigo para a faixa de Gaza mais de 150 sequestrados, incluindo crianças, idosos, mulheres. E com esses sequestrados, o Hamas faz uma chantagem diretamente ao Estado de Israel. Então é um conflito muito duro, muito difícil, e que sinaliza, né, para uma situação de escalada, porque o Hezbollah, que é lá do Líbano, ele está também ameaçando atacar Israel. Israel, inclusive, né, se prepara nesse momento também para uma investida ao sul do Líbano, norte de Israel. Então, se o conflito escala, teremos, já tem o Hamas de um lado, Hezbollah junto com o Hamas, e esses países, esses grupos são apoiados pelo Irã, né, que é outro dos países ali da região que tem conflito com Israel. Então, a situação é delicada e as notícias da guerra não são nada animadoras. Muitos inocentes aí estão pagando um preço, né, de um conflito tão grande. Um outro ponto, como eu falei, a diplomacia brasileira entra em outro ponto aí. Assim como outros países do mundo, a tentativa da maioria dos países é de fazer a repatriação dos seus nacionais para que eles possam sair da área de conflito imediato. E isso o Brasil conseguiu ser um dos países mais avançados do mundo nesse ponto, um dos mais céleres. Por quê? O Brasil já conseguiu mandar 2, 3 aviões já resgataram pessoas de lá, inclusive até o avião presidencial que está em Roma tentando ir para a região de conflito e o Brasil está em negociação com autoridades egípcias também. O problema agora é o seguinte, não é tanto tirar pessoas de Israel, inclusive já houve desembarque no Brasil ao longo da semana das pessoas que estavam lá em Tel Aviv, na região de Israel. Mas o maior desafio agora é tirar brasileiros que estão dentro da faixa de Gaza, que também pediram remoção. E esse é muito mais delicado, esse fenômeno, porque justamente por estar em Gaza, que está, né, nessa zona intensa de conflito, os brasileiros estão tentando seguir para a região de fronteira, mas é preciso um corredor humanitário, onde haja garantia de que os ônibus que vão resgatar essas pessoas não sejam bombardeados ou também atacados pelo próprio grupo extremista Hamas. Então,
É uma questão muito delicada e tem brasileiros, crianças, inclusive, numa escola, né, que vão, inclusive, evacuar enquanto eu falo com vocês, estão saindo dessa região, tentando se dirigir ao sul da faixa de Gaza, que é onde Israel anunciou para as pessoas saírem do norte da faixa de Gaza para o sul, para justamente ficarem mais protegidas. Porém, né, para quem se apressa a discutir em redes sociais, é só lembrar o seguinte: é um conflito com raízes milenares e também, modernamente, pelo menos desde 1948, um pouco antes, inclusive, né, esses conflitos estão instalados e não é fácil resolvê-los. Os Estados Unidos, por sua vez, né, vem dando total apoio a Israel, inclusive o secretário de Estado americano já está, né, na região de em Jerusalém, já falou com a Jordânia, também já esteve na Jordânia para falar com a Fatah. Fatah, gente, é o grupo que domina a Cisjordânia, que é a outra região da Palestina. Né? O Hamas domina a faixa de Gaza. O Fatah é mais moderado, o Hamas é extremista e terrorista. Então, como negociar com terroristas, esse é o problema. Né? Não se negocia, e isso é um problema grande em termos do Oriente Médio e também para o mundo todo. Bem, ficando agora nas questões da província, a gente chega a uma semana onde a gente viu o seguinte: Raquel Lira, né, está cada vez mais próxima do governo Lula e os sinais são muito evidentes. Tanto que durante a semana o Flávio Dino, ministro da Justiça, veio aqui para inaugurar um programa, o PRONASSI 2 e o PAS, Programa de Segurança, e nesses programas anunciou 160 milhões de reais para o Estado. Foi muito interessante ver que Flávio Dino se equilibrou durante essa visita entre Raquel Lira de um lado e João Campos do outro, fazendo acenos a ambos os lados. Um outro detalhe é que não estava lá o Flávio sozinho, estava o Zé Múcio, da Defesa, e a Luciana Santos, ministra da Ciência e Tecnologia, ambos pernambucanos. Olha só, Raquel vem se aproximando, e a especulação justamente por isso, que ela é próxima de Lula, ela é próxima também do governo, na medida em que é próxima dos ministros, André de Paula e outros, ela também está se aproximando cada vez mais da base. Há uma especulação forte que ela pode sair do PSDB, porque a Aécio Neves vem forçando, né, a saída do Eduardo Leite, que é governador do Rio Grande do Sul, e da própria Raquel Lira, e para ficar com o partido. E aí, se ocorrer isso, a especulação é que ela venha para o PSD de André de Paula. Detalhe, o PSD teve isenções na TV durante a semana e todo mundo viu, né? Eram isenções sobre as mulheres e prefeitas, e também a Cacau de Paula, que é secretária da Cultura de Raquel, falaram muito bem de Raquel lá na televisão. Então, isso são sinais, na política, sinais são muito importantes. Falando em sinais, outro que tem dado sinais, Rodrigo Pinheiro. Rodrigo Pinheiro vem na mesma toada de Raquel, se aproximando dos dois lados, um da própria Raquel, outro do governo Lula. Se olharmos as redes sociais do prefeito, vamos ver lá, né, fotos com ministros em Brasília, fotos com Flávio Dino, fotos até com Lula. E o interessante é que há uma especulação na cidade de que ele pode ir para a base do presidente Lula. E se isso ocorrer, é sem dúvida nenhuma um cheque na oposição de centro-esquerda. Se Rodrigo se aproximar da centro-esquerda e vir disputar dentro da base de Lula, uma base mais de centro-esquerda, talvez signifique uma dificuldade enorme para Queiroz, que seria o seu principal adversário. Sabe por quê? Porque a máquina municipal já está com Rodrigo Pinheiro. A máquina estadual, junto com Raquel Lira, está afinada, ou se afinando, com Rodrigo Pinheiro. Resta a máquina federal. O PDT é um aliado do PT ao longo dos anos. Mas, se Rodrigo vai direto para a base de Lula, pode reivindicar até a imagem do presidente. Se isso ocorrer, Queiroz vai ficar sem nenhuma das três máquinas. E aí? Aí, a conferir. Vamos aguardar os próximos capítulos e a gente volta na sábado que vem, se Deus quiser.